instante a nossa aula, tá certo? Essa primeira linha que está escrita aí foi Kevin que me perguntou agora há pouco. Ele me perguntou a respeito do resultado para o gradiente em coordenadas esféricas. O gradiente em coordenadas esféricas ele vai ter essa cara aí. A derivada na radial, vetor unitário da radial, 1 sobre r vezes a derivada em relação a θ, que é o ângulo feito com o eixo z, mais 1 sobre r seno θ derivada em relação a φ, em que o φ é o ângulo medido no... Aliás, aqui no caso, o θ é o ângulo medido no plano XY, e o φ seria o ângulo medido em relação ao eixo z. Algo como isso aqui. Seu ponto está aqui, você projeta ele no plano XY, o ângulo θ está sendo medido aqui, então do eixo X para a projeção da linha radial no plano XY, e o ângulo da linha radial com o eixo Z é que é o φ, tá certo? Pode ser que vocês encontrem o contrário, derivada em relação a φ, né, φ chapéu, 1 sobre R seno φ derivada em relação a θ chapéu. Pode ser que se encontrem dessa forma. Aí vai depender muito do livro. Mas em alguns livros de cálculo, de matemática, de métodos, às vezes você chama φ o ângulo do plano XY, θ o do eixo Z, tá certo? Então, cuidado com isso, tá certo? O termo que vai acompanhar apenas o R é o ângulo medido aqui no plano XY, tá certo? O cara que vai acompanhar o ângulo do eixo Z leva em conta o seno desse ângulo aqui no plano XY, tá certo? Então, cuidado com a referência que vocês vierem a utilizar, tá certo? Bem, a gente ainda vai falar voltar a falar sobre operadores diferenciais, que são importantes para a gente. Ô, gente, alguém pode fazer uma gentileza para mim? A Amanda Bernardes acabou de pedir para entrar na sala. Sem querer, eu cliquei no botão de não permitir a entrada dela. Peçam ela para mandar o convite de novo, por favor. Eu já admito, foi erro meu aqui. Que vacilo. Alguém pode fazer isso, por gentileza? Vou mandar uma mensagem no grupo aqui, ver se ela consegue ver. Eu não consigo. Amanda, você está aí agora? Amanda? Bom, enfim, já estou vendo ela aqui. Entrou. Então, beleza, obrigado, Paulo. A gente ainda vai falar um pouquinho sobre outros operadores diferenciais. Falta falar um pouquinho ainda sobre o tal do rotacional. Mas antes de falar sobre o rotacional, acho que chegou o momento de começar a falar sobre as integrais de vetores e de campos vetoriais. Então, a gente começa um assunto que é muito importante nesse final do capítulo 1 do Botkov, que são as integrais de campos e funções vetoriais. De onde a gente vai falar sobre os teoremas da integração vetorial. E aqui a gente vai falar sobre
os teoremas de Green e Stokes. Eu já antecipo para vocês o seguinte, é provável, ainda não garanto, que eu faça o seguinte. O teorema de Green eu devo deduzir com vocês aqui, em tempo real, tá certo? Nas nossas aulas síncronas. É provável que, pela extensão da dedução, o mesmo eu não faça com o teorema de Stokes. Eu estou pensando em gravar um conteúdo sobre a prova do teorema de Stokes, que alguns de vocês já reclamaram comigo que nunca viram, só foi jogado para vocês o resultado, tá certo? Mas eu devo gravar um conteúdo sobre a prova do teorema de Stokes para daí disponibilizar para vocês. Acho que não vale a pena gastar uma aula praticamente para a dedução do teorema de Stokes, não, porque é uma prova longa, uma prova mais enjoada. Só permitir a entrada da Ingrid aqui, a gente já retoma, ok? Antes de falar nos teoremas de integração vetorial propriamente ditos, a gente vai falar sobre uma integral vetorial importante, que é a integral de um campo gradiente. O que será que ocorre com a integral de um campo gradiente? Por que a integral de um campo gradiente é importante para a gente? Eu vou fazer o seguinte, eu vou imaginar um certo vetor U, que pode ter as suas componentes dependendo da posição. Então, eu tenho um vetor U, dependente de x, y e z, descrito por uma componente ux. Essa componente pode depender de x, y e z, essa componente aponta na direção i, mais uma componente uy, dependente de x, y e z, na direção j, mais uma componente u de z, de x, y e z, ao longo da direção k. E eu vou imaginar que esse U pode ser escrito na forma de um campo gradiente. Assim como é com o campo elétrico em relação ao potencial eletrostático, vou imaginar que eu posso fazer algo parecido com essa minha função U. Então, eu vou supor, digamos, que esse U pode ser escrito na forma de um gradiente. Então, eu vou supor que esse meu U pode ser escrito na forma do gradiente de uma função escalar, uma derivada de φ em relação a x na direção i, mais uma derivada de φ em relação a y na direção j, mais uma derivada de φ em relação a z na direção k. A integração de um vetor, ela tem muitas similaridades com a integração de uma função. Em certo sentido, todas as operações que a gente aprendeu no cálculo 1, depois, posteriormente, no cálculo 3, elas continuam válidas para a integração vetorial. Não há muita diferença significativa. Exceto um aspecto. Você está integrando um camarada que tem direção e sentido bem definidos, uma vez que ele é um vetor. E se, por acaso, o seu elemento de integração também for um vetor? É diferente de fazer uma integral de uma função em dx, por exemplo. Ali o x é uma variável. É diferente de fazer uma integral de superfície, onde se faz a integral em um dA e escreve esse dA como um dx e um dy, ou dx vezes dy, ou um r dr dθ em coordenadas polares, enfim. Nessas integrais que vocês faziam lá no cálculo 1 e boa parte do cálculo 3, o próprio elemento de integração, ele não era vetorial. E se, por acaso, o elemento de integração for um vetor? É o que eu vou começar a supor nesse instante. Eu vou, então, imaginar um arco, um pequeno elemento de curva. E eu vou tentar integrar esse meu vetor
ao longo dessa curva. Esse ds, então, ele é igual a um dx na direção y, mais um dy na direção j, mais um dz na direção k. E isso aqui é um segmento de curva muito pequenininho, né? Infinitesimal, ao longo de uma certa curva C. Um círculo, por exemplo, uma parábola. Dessa maneira aqui. Digamos que isso aqui seja a sua curva C. E aí você pega um pedacinho, um elemento, tangente a essa curva. Digamos que daqui até aqui, eu tenho um pequeno gominho dessa minha curva. Eu estou chamando isso aqui, com essa orientação e esse sentido, de um vetorzinho ds. Você pode imaginar isso aqui em 3 dimensões, por isso que eu estou imaginando a possibilidade de ter uma componente x, uma componente y e uma componente z. Tá certo? E você tem aquele vetor u, e eu quero fazer o seguinte, né? Eu quero integrar aquele campo u, aquele vetor u, ao longo dessa curva aqui. Em geral, a gente faz a integral de uma função ao longo de uma variável, ou de um conjunto de uma variável, de variáveis. Então, eu integro, por exemplo, posso pegar x ao quadrado mais y ao quadrado e fazer a integral disso em relação a x. Posso fazer a integral disso em relação a x e em relação a y, se essa for a minha necessidade. Mas agora eu vou pegar essa minha função, que na verdade é um vetor, e eu vou integrá-lo ao longo dessa curva. A variável, então, vai ser a própria curva aonde a integral vai ser descrita, ou os segmentos de curva ao longo de onde o meu vetor está passando. Então, eu quero integrar u ao longo de ds. Ora, em geral, você precisa realizar um produto entre a função que você quer integrar e o seu elemento. Você integra, por exemplo, seno de x em relação a x. Mas aqui existe um produto da função seno de x por dx. Eu vou imitar isso aqui no cálculo vetorial. Eu também vou tomar uma integral de algum tipo de produto dessa função u que eu desejo integrar em relação a s. Digamos que inicialmente eu integre o produto escalar. Então eu vou integrar u escalar ds. Então, se a sua curva tem essa orientação, e se o seu ds está apontando nessa direção e nesse sentido, o que você vai precisar? Você precisa saber, nesse ponto, qual é o ângulo entre o vetor u e seu vetor ds, nesse ponto. Aí, quando você chegar nesse ponto cá em cima, o ds, aliás, o u pode estar apontando para cá, o ds está apontando para cá. Aqui eu vou ter um ângulo alfa. Aqui eu vou ter o ds apontando para cá, ele é tangente à curva. Aliás, aqui é o u, na verdade, né? E o meu ds apontando aqui na tangente à trajetória. E assim por diante. Então, em cada ponto eu percebo que parece que se eu quero integrar o produto escalar da função vetorial u com o ds ao longo dessa curva, eu tenho que me precaver e conhecer o ângulo entre esses dois vetores ao longo de toda a curva. O que pode ser complicado, porque às vezes você não vai saber como é que é a variação desse ângulo ao longo da curva. Vou chamar essa minha integral, então, de integral I. Isso é uma integral ao longo da curva C de U escalar ds. Essa integral
é o que nós chamamos de uma integral de linha. Porque ela não é realizada exatamente em cima de uma variável. Ela é realizada em cima de uma curva, de uma linha no espaço. Daí o nome integral de linha. Só que no caso específico, nós estamos assumindo que esse u é dado por uma função gradiente. O u, ele é escrito como o gradiente da função φ, de uma certa função escalar φ. Isso daria derivada de φ em relação a x na direção y, mais derivada de φ em relação a y na direção j, mais a derivada de φ em relação a z na direção k. Já que você vai fazer o escalar com ds, você vai estar fazendo o produto escalar de df, de ΔE, do nabla f, né, do gradiente de φ, com o próprio ds. Nós já vimos o que isso aqui significa. Isso tem uma conotação muito forte com a derivada direcional de φ na direção s. Se você escrever o ds como nós escrevemos na lâmina anterior, seu ds igual a dx na direção y, mais dy na direção j, mais dz na direção k, e o u na forma de um gradiente, dessa forma, quando você realizar o produto escalar, você vai ver que isso aqui vai dar derivada de φ em relação a x, dx, e escalar e daria 1, né? Mais derivada de φ em relação a y, vezes a variação em y, mais a derivada de φ em relação a z na direção z. Então, o seu produto escalar, desde que a sua função vetorial seja o gradiente de um escalar, tem uma integral que é, agora, a derivada de φ em relação a x, na direção x, mais a derivada de φ em relação a y, na direção y, mais a derivada de φ em relação a z, na direção z. Só que esse conjunto de derivadas parciais, feitas em relação a x, y e z, multiplicado pelos correspondentes diferenciais em x, y e z, tem um significado físico bastante importante para mim. Isso aqui, na verdade, representa a variação total, o diferencial total no campo escalar φ. Isso é igual a dφ. Então, a gente chega num resultado muito importante, que é o seguinte. Desde que o seu campo possa ser expresso na forma de um campo gradiente, nós sempre poderemos escrever a integral de linha desse campo de maneira independente da trajetória. A integral, que seria a integral do campo escalar em relação a S, ela não depende do caminho S que foi realizado. Ela vai dar, se você realizar essa integral, entre dois pontos bem definidos, digamos, A e B, se o seu campo vetorial U for integrado ao longo desse trajeto aqui, isso aqui daria simplesmente a função escalar φ no ponto B menos a função escalar φ no ponto A. Então, isso aqui é igual a φ de B menos φ de A. Em outras palavras, a integral pode ser dificílima de ser resolvida ao longo desse caminho aqui. O que nós estamos provando com esse resultado é que a integral dá sempre o mesmo resultado,
não importando qual seja o caminho, porque dá simplesmente a soma das variações em φ em todo o trajeto. E isso vai dar simplesmente a função φ avaliada no ponto B menos a função φ avaliada no ponto A. No fundo, não é necessário sequer realizar a integral. Ou você pode escolher um caminho em que ela seja mais fácil de ser realizada. Você pode querer realizar a integral nesse caminho aqui, mas, digamos, eu posso pedir que você faça nesse caminho aqui. Então, aqui seria um caminho 1, aqui seria um caminho 2. Digamos que vocês precisem encontrar esse resultado ao longo desse caminho 3. Digamos que seja ao longo desse caminho 4. Enfim, quantos caminhos diferentes eu poderia pensar unindo os pontos A e B? Poderia pensar em infinitos caminhos. Mas reparem que, ao fazer essa dedução, eu não especifiquei qual é a forma do caminho. Eu chutei um caminho aqui que vem de um ponto A a um ponto B. Mas eu poderia ter colocado o formato de caminho que eu bem entendesse. Eu escolhi esse caminho aqui, mas eu poderia ter feito isso aqui, por exemplo. Mas nós estamos obtendo que, para as funções que podem ser expressas na forma de um gradiente, a integral de linha entre dois pontos não depende do caminho que foi percorrido. Então, isso é o que é relevante desse resultado. Então, o que é relevante, o que é mais significativo do fato de um campo poder ser expresso na forma de um gradiente? O que pode ser mais relevante é o seguinte: a integral de um campo gradiente entre dois pontos A e B ela dá sempre o mesmo resultado se, ou melhor, independente do caminho que une A e B. Então, toda vez que um campo é um campo gradiente, a integral de linha desse campo gradiente não tem dependência com o caminho a ser percorrido. Você pode escolher o caminho. Então, a integral de ∇φ escalar ds entre dois pontos A e B, ela é igual à integral de dφ entre o ponto A e o ponto B. Isso aqui é igual a φb menos φa. Ou seja, é simplesmente a variação da função escalar φ entre A e B. Em Física 3, vocês já fizeram alguma coisa parecida quando vocês estudaram campos elétricos. O campo elétrico ele tem essa propriedade. Ele é dependente de uma função chamada potencial elétrico, ele é o gradiente de um potencial elétrico. E se você integrar o campo elétrico, a integral de linha entre dois pontos A e B de um campo elétrico, ela não depende do caminho que você vai percorrer para integrar esse campo, se for um campo eletrostático. Por quê? Porque o campo eletrostático é menos o gradiente de uma função potencial. Então, isso aqui dá menos o potencial eletrostático no ponto B, menos o potencial eletrostático no ponto A. Então, isso é menos a variação do potencial entre os pontos A e B. Então, alguma coisa nesse sentido vocês já fizeram lá atrás. A questão é saber quando será que eu posso dizer que o meu campo é um campo gradiente? Ou melhor,
Quando eu posso dizer que o meu campo pode ser colocado na forma de um gradiente? Essa é uma pergunta relevante. Porque, veja bem, eu dou uma função vetorial para você. Mando você calcular a integral de linha dessa função, entre dois pontos. O que me garante que você pode dizer que isso aqui vai dar uma função no ponto final menos uma função no ponto inicial? Tem uma premissa por trás disso aqui, que é o seguinte. O campo, aqui no caso especificamente o campo elétrico, né? Mas aqui eu imaginei uma função U que era expressa na forma do gradiente de uma função. Esse resultado só é válido se a sua função puder ser colocada na forma de um campo gradiente, do gradiente de uma função escalar. Aí vem a pergunta. Qual é a garantia que eu tenho? O que me garante que eu posso colocar uma função na forma de um gradiente? Como ter a garantia que uma função vetorial pode ser escrita na forma de um gradiente? Porque se você não tiver essa garantia, você está dentro d'água. Como é que você pode garantir que a integral de um campo dá o mesmo resultado de maneira independente da linha que une os dois pontos? A linha apenas tem que começar e terminar no mesmo par de pontos. Se você não tiver algum critério, você está no sal. Porque aí você tem que imaginar o seguinte, aqui eu imaginei uma possibilidade de 1, 2, 3, 4 caminhos. Eu estou querendo dizer que a integral realizada ao longo do caminho 1 é igual à integral realizada ao longo do caminho 2. E é igual à integral realizada ao longo do caminho 3. Igual realizada à integral realizada ao longo do caminho 4. Então, até esse momento, isso me permitiria dizer que a integral seria uma função escalar no ponto final menos uma função escalar no ponto inicial. Mas eu testei apenas 4 caminhos. E quantos caminhos eu poderia inventar unindo o ponto A até o ponto B? Infinitos caminhos? Infinitos. E aí você vai resolver uma integral infinitas vezes? Não. Não faz muito sentido. Então você precisa ter um critério que seja mais robusto para te dar garantia de que, não, se esse critério for satisfeito, eu posso escolher um caminho para integrar meu campo vetorial, meu campo gradiente, e qualquer que seja o caminho desejado nesse par de pontos, o resultado da integral dará o mesmo, não importando a forma do caminho. Então, que critério é esse? Como é que eu vou ter a garantia que uma função vetorial pode ser escrita na forma de um gradiente? Basicamente, é o seguinte. Esse resultado, ele até dependeria de a prova dele mais rigorosa, ela ainda dependeria de um teorema vetorial, ela dependeria, se eu não estou enganado, do teorema de Stokes, tá certo? Como eu ainda não provei o teorema de Stokes, eu vou falar em linhas gerais a respeito desse resultado, tá certo? Mas a ideia é a seguinte, o critério diz relação com o rotacional. O gradiente, pensando novamente em termos de cargas elétricas, o gradiente aponta no sentido de crescimento de uma função. O divergente está conectado com a noção das linhas de um campo convergirem para um ponto ou divergirem a partir daquele ponto. Esse aqui é um campo com divergência diferente de zero. Você tem linhas irradiando a partir de um determinado ponto. Mas você não observa essas linhas formarem curvas fechadas. É o caso, por exemplo, do campo magnético.
Campo magnético, você tem um ímã, por exemplo, com um polo norte e um polo sul. As linhas do campo magnético, elas não são como as linhas do campo elétrico. Elas são linhas fechadas. A linha sai aqui no polo norte, vem para o polo sul, retorna para o polo sul. Se é um solenoide, por exemplo, então digamos que é um solenoide percorrido por uma corrente nessa direção e nesse sentido, como é que são as linhas de campo de campo magnético de um solenoide no interior do solenoide? Elas também são linhas fechadas. Tem o campo aproximadamente paralelo no interior do solenoide, mas as linhas, elas são linhas fechadas. É bem diferente das linhas do campo elétrico, eletrostático, que são linhas abertas. A linha formar uma linha fechada, a linha possuir uma curvatura, tem muita relação com o rotacional do campo. Na verdade, o rotacional, ele tem esse significado, vamos dizer assim. Ele diz para você se as linhas do seu campo podem, em algum local do espaço, girar ou não, formar linhas fechadas ou não. Em termos de um gradiente, vejam o seguinte: aqui eu tenho uma função como campo elétrico, né? Onde as linhas têm um divergente diferente de zero, e aí você tem o gradiente de uma função escalar, o potencial escalar ele vai cair ao longo dessas diferentes direções que a gente colocou aqui. Você não está vendo, neste caso, as linhas formarem curvas fechadas. Então, esse seria um campo cujo rotacional seria zero. Esse é o critério que você precisa ter antes daquilo que eu tinha perguntado agora há pouco, a respeito do seguinte: como é que você faz para garantir que um campo pode ser colocado na forma de um gradiente, para que você consiga calcular uma integral ao longo de uma curva que seja mais simples possível e garantir que o resultado seja o mesmo em todas as curvas? Bom, em princípio, sem critério, eu teria que calcular a integral nos infinitos caminhos que unem o primeiro ao segundo ponto. E é claro que isso não faz sentido nenhum. O critério que você usa diz respeito ao rotacional. Toda vez que um campo pode ser escrito na forma de um rotacional, de um gradiente, perdão, ele possui rotacional nulo. Então, o rotacional de todo campo gradiente é sempre igual a zero. Então, você vai pegar a sua função e vai calcular o rotacional dela. Se ela tiver um rotacional zero, então aquele campo pode ser colocado na forma de um gradiente. Pode ser colocado na forma de um gradiente, a integral, então, independe do caminho que conecta os dois pontos. Vamos verificar se essa afirmação é verdadeira. Vamos, então, calcular o rotacional de um gradiente. Eu, então, escrevi agora há pouco o gradiente de U como sendo a derivada de uma função φ em relação a x na direção y, mais a derivada de φ em relação a y na direção j, mais a derivada de φ em relação a z na direção k. Estou assumindo que a função pode ser colocada na forma de um gradiente. Aí, eu vou calcular o rotacional desse gradiente de U. Eu poderia colocar isso na forma também no tensor de Leavitt-Vita, mas eu vou colocar na forma convencional. Vamos escrever isso aqui na forma de um determinante mesmo. Então, como é que você calcula o rotacional? Você escreve uma matriz na forma de um determinante, onde a primeira linha são os vetores unitários I, J e K. A segunda linha são as derivadas parciais em relação a x, em relação a y e em relação a z. E a última linha são as componentes do seu vetor. Quais são as componentes do seu vetor gradiente? São essas aqui. Derivada de φ em relação a x,
derivada de φ em relação a y, derivada de φ em relação a z. Ora, isso aqui vai ser igual a quê? Digamos que eu marque como referência essa primeira linha e essa primeira coluna. Então, colocando na forma de Laplace, isso aqui dá menos 1 elevado à primeira linha, primeira coluna, menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes o elemento da primeira linha, primeira coluna, que é seu vetor unitário I. Vezes um subdeterminante, onde você vai eliminar a primeira linha, a primeira coluna, vai sobrar derivada em relação a y, derivada em relação a z, derivada de φ em relação a y, derivada de φ em relação a z. Mais, mesma expressão, menos 1 elevado a primeira linha, terceira coluna, segunda coluna, perdão. Menos 1 elevado à primeira linha mais segunda coluna, vezes o elemento da linha 1, 2, vezes o subdeterminante que sobra. Derivada em relação a x, derivada em relação a z, derivada de φ em relação a x e a derivada de φ em relação a z. Por fim, a última linha. E a última coluna. Menos 1 elevado à primeira linha mais terceira coluna, vetor unitário K, derivada em relação a x, derivada em relação a y, derivada de φ em relação a x, derivada de φ em relação a y. Eu posso garantir para vocês, se vocês fizerem esses 3 determinantes, esse aqui vai dar 0, esse aqui vai dar 0, e esse aqui vai dar 0 também. Se uma condição for satisfeita, que eu vou invocar na sequência. Eu vou trabalhar no cálculo do primeiro determinante. Um determinante 2 por 2, onde você vai ter a derivada em relação a y da derivada de φ em relação a z. Pegou a
Em que ponto especificamente eu parei, gente? Ou melhor, vocês me perderam? Eu acho que você estava pegando o primeiro determinante aí, você falou. Tá. Então, eu comecei a fazer o cálculo do primeiro determinante, tá certo? Determinante de uma matriz 2 por 2, tá certo? Então, a derivada em relação a y vezes a derivada de φ atuando na derivada de φ em relação a z, menos a derivada em relação a z atuando em cima da derivada de φ em relação a y, tá certo? Não dá para fazer como numérico, não, em que eu pego embaixo e vou para cima, porque senão eu vou atuar em cima de uma derivada que não tem função nenhuma para ela atuar, tá certo? Então, sempre pegue a derivada e atue a derivada vazia e em cima e atue com ela em cima de uma derivada que tenha função. Essa é a ordem que a coisa deve ser feita. Quando você olha para o resultado, você vê o seguinte, né? Em essência, é até razoável admitir que o resultado vai dar zero. Porque está dando a mesma derivada segunda, a menos da ordem das derivadas. Porque aqui, primeiro eu derivei em relação a z, a função potencial, para depois derivar em relação a y. Do lado de cá, primeiro eu derivei em relação a y, para na sequência derivar em relação a z. Fora a ordem das derivadas, é a mesma função que está sendo derivada. Isso aqui dá zero? Dá, mas não dá sempre. Mas para os nossos casos, na maioria, vai dar. Isso aqui é verdade se a ordem das derivadas não influenciar no resultado. Isso aqui ocorre em que circunstância? Ocorre se as derivadas até primeira ordem forem contínuas. Aliás, de segunda ordem. Mas vocês vão ouvir falar muito nesse resultado ainda, se não nesse nosso curso, mas em termodinâmica com toda certeza. Mas esse resultado ele é bastante importante para a gente. Isso aqui é um teorema lá do cálculo diferencial de várias variáveis, é o chamado teorema de Schwartz. Ele garante que se as derivadas mistas de segunda ordem forem contínuas, então a ordem em que você faz as derivadas, ela não altera no resultado. Se você observar bem as outras parcelas, você vai ver que nessa parcela aqui, a parcela que acompanha o unitário J, daria derivada segunda de φ, feita primeiro em relação a z, depois em relação a x. É a derivada de x atuando em cima da derivada em z. Menos, agora você inverte a ordem. Derivada em relação a z, da derivada de φ em relação a x. E aqui você vai combinar as derivadas mistas de x e de y. Primeiro xy, depois y vezes x. Então, é esse o critério que você utiliza. Você está mostrando que o rotacional de um campo gradiente é igual a zero. Rotacional de uma certa função f. Se isso aqui, ou une para ser fiel à minha anotação, se você tem que rotacional dessa sua função u é igual a zero, seguramente essa função pode ser colocada na forma de um campo gradiente. Esse é um resultado importantíssimo. Vale sempre? Não. Só vale para o caso do rotacional ser zero. Então, você só pode colocar uma função na forma de um gradiente se essa função tiver um rotacional nulo. Campo magnético, por exemplo, não pode ser colocado na forma de um gradiente, porque o rotacional de um campo magnético nunca é zero. O rotacional de um campo elétrico pode ser zero, se o campo for eletrostático. Se o campo elétrico for dependente do tempo, também não tem rotacional igual a zero. Então, eu não posso definir um gradiente de potencial como eu estou fazendo nesse momento.
Pois bem, essa definição, a integral de linha de uma certa função u ao longo de uma linha C, me permite pensar num outro conceito, que é o seguinte: e se por acaso essa linha C for fechada? Por linha fechada, eu entendo isso aqui. Uma linha que vai começar em um ponto e vai retornar para aquele mesmo ponto. Então, digamos que aqui eu tenho um ponto P. E eu tenho um certo vetor U que vai ser integrado ao longo de um elemento de caminho ds em toda essa curva. Aí, nesse caso, se por acaso a linha for fechada, a gente dá definição a um outro conceito da teoria de campos vetoriais, que é o conceito de circulação de um campo vetorial. Circulação tem conexão com o fato de você estar circundando toda a linha mesmo. A circulação de um campo vetorial é um tipo de integral de linha. A integral de circulação é a integral num caminho fechado do seu campo U escalar com ds ao longo daquela curva C. Então, ela é uma integral de linha? Sim, ela é uma integral de linha com toda certeza. Tá certo? Mas ela não é feita em uma linha qualquer. Ela é feita ao longo de uma linha que é fechada. E aí a gente pode fazer uma associação com o que a gente tinha colocado agora há pouco. O que será que acontece com a circulação de um campo vetorial se por acaso você tiver esse campo escrito na forma de um gradiente? Então, se por acaso esse meu campo vetorial é o gradiente de uma função escalar, então a minha integral de circulação seria a integral num certo caminho C do gradiente dessa minha função escalar φ escalar com ds. Ora, isso é uma integral num contorno fechado de quê? Integral do gradiente de φ, derivada de φ em relação a x na direção y, mais derivada de φ em relação a y na direção j, mais derivada de φ em relação a z na direção k, fazendo produto escalar com ds, que em 3 dimensões seria um dx na direção y, mais um dy na direção j, mais um dz na direção k. Ao realizar o produto escalar, você vai ficar com a integral num circuito fechado de del φ del x na direção, multiplicado por dx, mais del φ dy multiplicado pela variável y, pela variação dy, mais del φ del z multiplicado pela variação dz. Só que essa soma de derivadas parciais multiplicadas pelos correspondentes diferenciais é a variação total em φ novamente. Ou seja, é o meu dφ. Então, isso dá a integral num circuito fechado de dφ. Ora, mas se o circuito é fechado, você realiza a integral saindo de um ponto P e retornando a esse ponto P.
A sua integral de circulação, que é a integral em dφ, seria o quê? A integral em dφ é simplesmente φ, avaliada entre o φ no ponto P, que é o ponto final, e o φ no ponto P, que é o ponto inicial. φ de P menos φ de P igual a zero. Então, a integral de circulação dá zero. Verdade sempre? Não. Só é verdade se você tem o seu campo expresso na forma de um gradiente. E aí, você pode começar a amarrar as ideias. Porque circulação, ela está relacionada com o fato da linha do seu campo circundar, rodar em torno dessa linha. Eu disse agora há pouco que o rotacional, num certo sentido, também tem conexão com o campo rodar ou não rodar. Tem a ver com o fato das linhas do seu campo serem girantes ou não. Então, um campo cuja integral de circulação é zero, seguramente será um campo cujo rotacional também vai dar zero. Isso tem uma conexão absurdamente profunda com o teorema de Stokes, tá certo? Que a gente deve discutir nas próximas aulas. Apenas apresentando, né, o que é o teorema de Stokes. Ele relaciona a integral num circuito fechado de um certo vetor ds. Essa integral, a integral de linha desse vetor, ela é relacionada com a integral numa superfície limitada por S do rotacional da função. Na verdade, é o rotacional da função U fazendo produto escalar com o vetor normal unitário. Aqui, dx dy seria um elemento de área ds. Eu não estou provando esse teorema, não. Eu estou relembrando o que é o teorema de Stokes, lá do cálculo vetorial, e associando o teorema de Stokes com a noção de circulação. Pensando do ponto de vista geométrico, o que é o lado esquerdo dessa igualdade e o que é o lado direito dessa igualdade? A rigor, você teria o seguinte. Primeiro, que é o seguinte, nós estamos pensando numa curva, que é uma curva plana. Então, digamos que a minha curva seja essa aqui. Ela é plana e é fechada. O lado esquerdo é uma integral de linha. Então, ele é uma integral realizada na borda da área plana. A integral do lado direito, ela é uma integral que ela não é realizada na borda. Ela é realizada em elementos de área. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um elemento de área ds, com um vetor normal unitário a essa um vetor normal a essa área, apontando, digamos, para cá. O que o rotacional me dá? Pelo menos do ponto de vista conceitual. Não do ponto de vista de conta. Mas o que o rotacional me dá? Ele me dá o seguinte. Ele me dá a rotação da linha de campo nesse elemento de área. Então, ele diz para mim se aqui, nesse elemento de área, a minha linha de campo é girante. Eu vou fazer a figura um pouco maior, eu acho que eu vou precisar ampliar esse elemento aqui, tá? Deixa eu dar um zoom nessa figura aqui, por favor. Com esse zoom, eu vou ter o seguinte.
Está aqui o meu elemento de área. Tá certo? Bem amplificado. Então, digamos que aqui eu tenho um segmento de tamanho dx, aqui eu tenho um segmento de tamanho dy, e aqui eu tenho um vetor normal unitário a essa área. Calcular o rotacional do campo dentro desse elemento é verificar se a linha do campo está girando dentro desse elemento. Dessa forma. Se ela girar, se for uma linha girante dentro desse elemento, ela tem um rotacional diferente de zero. É isso que significa o integrando do lado direito. Você está somando rotacionais em cada elemento de área. A integral é uma soma. Só que nesse caso nós estamos somando uma quantidade que é o rotacional do seu campo. Onde essa soma está sendo realizada? Em cada um dos seus elementos. Aí vejam o que acontece se você pensar. Imagina que essa sua área, essa sua figura plana, é uma espécie de uma peneira. Se ela for imaginada como sendo uma peneira, você vai ter uma espécie de um retículo. Uma espécie de uma grade, vamos dizer assim. Então, digamos que eu tenha um elemento de área aqui. Um elemento de área aqui. Um elemento de área aqui. Um outro elemento de área aqui. Um outro elemento de área aqui. Bem exageradão mesmo. Eu vou colocar aqui em amarelo, imaginando que eu tenho um rotacional diferente de zero em cada um desses elementos. Então, está aqui a minha linha de campo rotacionando no interior desse elemento. Então, nesse elemento aqui, ela rotaciona dessa forma. Quando você vier para esse elemento aqui, ela já rotaciona dessa forma aqui. É como se fosse um redemoinho em cima de cada quadradinho desse. Mas a orientação é a mesma em cada um dos quadrados. Vejam bem. Prestem bem atenção no que acontece em células que são vizinhas. Quando você pega células que são vizinhas, como essa central aqui e essas duas, o que acontece com a direção das linhas de campo aqui na fronteira das células? Se anula? Elas se anulam. Porque elas têm sentidos contrários na interface dessa célula e dessa célula aqui. E se eu pegar a vizinhança dessa célula com essa célula aqui? Se somam? Não, não. Pensa bem. Acho que aqui eu desenhei a linha de campo errado, Vitor. A ideia é a mesma. Subiu, veio para cá também. Pega as duas células vizinhas. Foi percorrido nessa direção e nesse sentido. Se anula ou não? Agora se anula de novo. Pois é. E se eu agora desenhar mais uma célula do lado de cá e mais uma célula do lado de cá? Colocando aqui a orientação do rotacional na linha, o que vai acontecer na fronteira das duas células de novo? Na fronteira dessa célula com essa direita. Olha as linhas de campo, como é que elas estão orientadas. Tem a mesma direção e o mesmo sentido? Ou os sentidos são contrários? São contrários. E aqui no meio? Também. E se eu colocar mais uma célula aqui embaixo?
com a linha de campo dentro dessa célula rodando dessa maneira aqui? O que vai acontecer nas fronteiras das células? Sempre vai se anular. Sempre se anula. Sempre se anula. Onde é que não ocorre anulamento? Nas bordas? Na borda. Na borda da figura plana, não ocorre anulamento. Por quê? Porque quando você vai para a borda da sua figura plana, você só tem a linha de campo exatamente aqui, ó, tangente à borda. É só aqui que você tem a sua linha de campo. Ela não tem um elemento externo para eu ter uma linha de campo orientada em sentido contrário. Essas outras aqui, que são internas à figura plana, elas vão ter componentes vizinhas que vão se anular também. Menos, claro, uma célula que eu tiver aqui, aonde um pedaço da célula estiver novamente na borda. As demais, todas vão ter células vizinhas aonde os vetores, né, que representam a circulação do seu campo, estão... as componentes elas vão se anular. Então, eu queria que vocês começassem a enxergar o seguinte. O que nós estamos querendo dizer com isso? Lado direito do teorema de Stokes, a integral de superfície do rotacional da sua função U, produto escalar com N vezes ds, onde esse meu ds aqui é meu elemento de área. Eu não sei fazer essas contas. Eu ainda não estou pedindo que vocês façam as contas. Eu quero que vocês entendam geometricamente o que vão calcular quando se depararem com o teorema de Stokes. O lado direito do teorema de Stokes é uma soma de rotacionais em cada célula de área ds. Só que se você somar os rotacionais individuais em cada célula, a circulação do campo nas fronteiras entre as células, ela é sempre anulada. Sobra somente a componente da circulação na borda da figura plana. Mas a figura não é fechada, então isso se resume a uma integral de circulação. A integral da linha de campo, no caso é a linha U, produto escalar com seu elemento de comprimento, ds. Em outras palavras, o lado direito, se você pensar numa coisa macroscópica, o lado direito, nesse momento, do seu teorema de Stokes, ele te daria a circulação do ponto de vista macroscópico. É a circulação na borda da figura plana. Essa circulação pode ser calculada por meio dessa integral ou pela soma dos rotacionais microscópicos em cada célula individual. Só que, pelo anulamento desses camaradas nas fronteiras entre os pedacinhos vizinhos, entre os elementos de área vizinhos, o seu rotacional ele se resume a uma medida da integral da função ao longo da linha que limita a sua área curva. Geometricamente, é isso que significa o seu teorema de Stokes. Ainda que a gente não esteja fazendo conta e isso não seja uma dedução rigorosa, mas conceitualmente, pelas figuras que a gente construiu, deu para entender? Não sei a noção que vocês tinham, talvez já tinham até uma noção mais refinada do que isso. Deu sim. Eu não tinha noção nenhuma. Foi ótimo ver isso aí. Para mim também. Os demais. Deu para compreender em linhas gerais o que é o significado do teorema de Stokes? Por que você associa no teorema de Stokes uma integral de linha na borda da figura plana com uma integral diária do rotacional desse campo vetorial? Ainda que a prova não seja rigorosa. Deu para entender? Paulo, Zé Luiz,
Sim. Eu não sei se o Leonardo está presente hoje, Amanda, Ingrid. Sim, sim. É claro, gente, que é o seguinte, fazer exercícios, né, e resolver exemplos da minha parte, vocês fazerem exercício, é que vai fazer com que vocês se apropriem disso mais, com mais qualidade. Mas eu não quero que vocês apenas aprendam a fazer a conta. Eu quero que vocês tenham uma noção mínima do que esse resultado do Teorema de Stokes quer dizer. O que significa associar uma integral de linha na borda da figura plana com uma integral de área dentro da figura plana. Isso é o mais importante no final das contas. Então, tá razoável? Podemos dar prosseguimento? Beleza. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, beleza. Dando prosseguimento, vamos então começar a discutir as integrais vetoriais e os teoremas vetoriais. A gente já falou em linhas gerais sobre a tal da integral de linha, né? Eu associei originalmente deve ter sido no slide 4, 3, se não me engano. Um instantinho, por favor. É que eu comecei a falar especificamente sobre campos conservativos, né? Campos gradientes no final das contas. Mas o campo ele não precisa necessariamente ser expresso na forma de um gradiente, tá certo? Ali é apenas um caso particular. Vamos falar genericamente, brevemente sobre as integrais de linha. A gente já começou a falar sobre integrais de linha para o caso do campo poder ser expresso na forma de um gradiente. Nem sempre vai ser, tá certo? Então, vamos imaginar uma linha que pode representar, por exemplo, a trajetória de uma partícula no espaço. Então, digamos que eu tenho uma partícula se movimentando no espaço, seguindo essa orientação aqui. Então, aqui eu tenho a posição da minha partícula em um determinado momento, certo? E ela vai sofrer um deslocamento nessa direção e nesse sentido. Na verdade, isso aqui, eu nem preciso pensar exatamente do ponto de vista de partícula se deslocando, né? Isso aqui vai representar um pequeno deslocamento ao longo da minha curva, um pedacinho da minha curva. Então, dr é um elemento de curva. E digamos que eu tenha um campo vetorial que aponte para cá. Um campo F. Nessa região aqui, o ângulo entre esse vetor F e o vetor dr é esse ângulo θ. Eu vejo dessa minha figura que o F ele tem uma componente perpendicular ao dr, eu poderia pensar dessa forma, né? Eu posso pegar esse vetor F e eu posso tomar uma componente dele que seja paralela ao dr e uma componente que seja perpendicular a esse dr. Vou chamar essa componente aqui, então, de F paralela. A paralela é uma projeção do vetor F na direção do dr. Então, ela está associada com o cosseno desse ângulo θ. Se eu fosse tomar, então, nessa minha figura, o cosseno do ângulo θ, isso é o cateto adjacente a θ, que é o segmento, o módulo da componente de F paralela ao deslocamento, dividido pela hipotenusa, que é esse vetor F. O F paralelo, então, é igual a F cosseno de θ. Digamos que seja necessário calcular o produto dessa componente paralela com o deslocamento ao longo de toda a curva.
Isso aí já começa a nos trazer a noção lá da mecânica, né? Seja de física 1 ou da mecânica clássica, já começa a trazer para a gente a noção de trabalho. E o trabalho, então, ele é, na verdade, uma integral de linha, que é uma integral de um vetor ao longo de uma linha, ao longo de uma curva, e não necessariamente ao longo de uma direção de um eixo coordenado, ao longo de uma variável. Então, a minha integral de linha ao longo dessa curva C, que eu vou chamar de IF, a integral desse vetor F ao longo da curva C, é o quê? É a integral, no caso da componente paralela, aquela que acompanha o deslocamento ao longo da curva, do módulo do F paralelo pelo módulo do elemento de curva dr. O F paralelo é dado por F cosseno de θ multiplicado por dr, onde dr é o deslocamento que você sofreu. Ora, isso aqui tem uma cara danada de produto escalar. E isso aqui, na verdade, vai ser de fato um produto escalar. É o produto escalar ao longo daquela curva do vetor F com o vetor deslocamento, o elemento de curva, né, dr. A aplicação mais imediata que a gente tem na física, sem dúvida, é o trabalho de uma força ao longo de uma curva, tá certo? Pode ser necessário, às vezes, trabalhar com a noção de parametrização, que é quando você vai escrever o seu vetor e o elemento de deslocamento em termos de uma única variável. Às vezes não dá para fazer isso, não, mas às vezes é importante fazer essa parametrização. Vamos fazer um exemplo aqui para ilustrar esse negócio para a gente. Olha só. Vamos tentar encontrar o valor da seguinte integral. Eu tenho uma integral I, que é dada por a integral de x em relação a y, menos y em relação a x, dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Mas não é uma integral simplesmente para fazer o seguinte, quebrar isso aqui em duas integrais, né? Tentar integrar x em relação a y, dividido por x2 mais y2, e o y em relação a x. Que essa integral vai ser feita ao longo de um caminho. O caminho é o seguinte, aliás, os caminhos. São os caminhos que vão de -1, 0, até 1, 0 abaixo. Então, nós temos isso aqui. Temos aqui o nosso eixo Y, aliás, perdão, o eixo X, aqui o nosso eixo Y, e a gente vai construir os seguintes caminhos. Ambos os caminhos começam em -1, 0, ou seja, -1 para x, 0 para y. Digamos que o -1 esteja aqui. Aqui é 0, né? 0 para x, 0 para y. E o 1 esteja do lado de cá. 1 para x, 0 para y. O primeiro caminho é um caminho na forma de um arco de círculo. Na verdade, você vai traçar um arco de círculo
aonde o topo desse círculo, né, a parte mais alta desse círculo, vai ser aqui em 0 para x e 1 para y. Então, é como se eu imaginasse que eu vou pegar uma partícula, transportar essa partícula daqui para cá, tá certo? Ao longo dessa curva aqui. E ainda, eu tenho um outro caminho que é esse aqui, um caminho retilíneo, que vem do ponto menos 1, 0, deixa eu só fazer aqui direitinho. Do ponto menos 1, 0 até o ponto 0, 1, até de 0, 1 para 1, 0. Então, aqui é o ponto 1, 0. Aqui é o ponto menos 1, 0. Então, são esses dois caminhos para eu poder calcular as minhas duas integrais. Tá certo? Quero saber o valor das duas integrais nos dois caminhos. Isso aqui poderia ter conexão com algum problema físico? Vocês reparem que, nesse momento aqui, eu não estou colocando mais o produto escalar, né, de um vetor com outro vetor. Não apareceu nada disso, não. É que posso dizer que, de certa forma, esse produto escalar ele já foi até realizado. É como se você tivesse o seguinte, é como se o seu dr fosse dx na direção y mais um dy na direção j. Algo que é razoável, porque você tem um movimento em duas dimensões. Então, o deslocamento em x tem uma medida dx, o deslocamento em y vai ter uma medida dj. O deslocamento em y vai ter uma medida dy. E o vetor f, que vai fazer o produto escalar com o seu dr, ele seria igual a quanto? Menos y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado na direção y, mais x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado na direção j. Pode fazer o produto escalar desse vetor f com esse vetor dr, que você vai resgatar essa integral aqui. Então, aqui eu já dei uma expressão, vamos dizer assim, pronta. O produto escalar entre os dois vetores já foi realizado, tá certo? Mas é uma integral de linha, é uma integral que vai ter que ser feita ao longo de um caminho, tá certo? E aí, vamos lá. Inicialmente, o primeiro caminho que eu vou pegar é o caminho no semicírculo. Então, o caminho semicircular. Vou construir a figura de novo, ainda aqui, rapidinho. Eu vou precisar fazer uma marcação de algumas coisinhas aqui nela. Então, aqui eu tenho o ponto menos 1. Aqui tem o ponto 1. Aqui eu tenho o semicírculo, que vem de menos 1 para 1. Aqui tem o ponto de coordenadas 1 e 0. O caminho vai ser percorrido nesse sentido, né? No sentido horário. De menos 1, passando por 1, 0 e chegando em 0, 1. Olha, qual é a integral que a gente tem que resolver? A integral que a gente tem que resolver é essa aqui. É a integral de x feita em relação a y menos y feita em relação a x sobre x2 mais y2 na primeira parcela sobre x2 mais y2 na segunda parcela. Primeiro, como é que eu poderia escrever o x como uma função de y? É o que eu precisaria exigir na primeira integral. Segundo, como é que eu poderia escrever o y como uma função de x? É o que eu precisaria resolver na segunda integral. Nós não temos essas relações de imediato. Talvez até fosse possível encontrá-las.
Mas não é possível encontrar isso sempre, essas relações imediatas entre as variáveis no plano XY. Nesse caso, até é, porque esse caminho aqui, ele é semicircular. Então, se você pegar um ponto qualquer ao longo desse círculo, um ponto que tem coordenada x e que tem coordenada y, porque esse ponto está em cima de um círculo e é um círculo de raio r igual a 1, você poderia dizer que ao longo desse círculo você tem x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado, com o r valendo 1. Então, x2 mais y2 é igual a 1. Eu poderia tirar as duas expressões que eu disse agora há pouco, que nós não temos. Eu tenho x como sendo igual a raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado, e eu tenho y escrito de forma semelhante, né? Raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Aqui mais ou menos, aqui mais ou menos. Tem as duas possibilidades. O certo seria trocar o x e colocá-lo aqui em cima, trocar o y e colocá-lo aqui em cima. Mas a integral que aparece não são integrais que parecem fáceis de serem resolvidas. Certo? Não parece muito trivial resolver as duas integrais que vão aparecer. Então, foi possível construir uma variável em função da outra, mas as integrais que resultaram não são simples de serem resolvidas. Será que existe alguma outra forma? Uma outra maneira é aquilo que nós chamamos, e vai ser muito importante para vocês aprenderem a resolver direitinho integrais de linha, que é o que nós chamamos de parametrização. É possível fazer uma parametrização sempre? Não, não é possível fazer sempre. Mas sempre que for possível, a gente deve buscar parametrizar as nossas curvas. O que vem a ser a parametrização? Parametrização é um recurso que você utiliza com base na geometria do seu problema físico, matemático, para escrever as suas variáveis em termos de uma única variável para descrever todas as suas outras variáveis. Aqui eu tenho duas, x e y. A minha pergunta é, será possível encontrar uma variável da qual x e y dependam? A gente vai ver que sim, existe uma variável nesse problema. Mas para a gente definir parametrização, o conceito é esse. É uma forma de se escrever o conjunto de variáveis em termos de uma única variável. Como isso pode ser feito? Aí é a geometria do problema que normalmente vai nos ajudar. Nossas coordenadas x e y são coordenadas geométricas. Então é razoável que a gente olhe a geometria do problema e pense o seguinte, puxa, eu tenho um movimento realizado ao longo de um círculo. Um círculo ele é melhor descrito em termos de coordenadas polares. Então o ideal seria eu meter um ângulo nesse problema e a partir desse ângulo tentar escrever tanto o x quanto o y. E é isso que eu vou tentar fazer. Vou fazer o seguinte. Eu vou localizar a posição dessa partícula não mais pela sua coordenada x e pela sua coordenada y. Como o movimento começou aqui a partir de menos 1, eu vou marcar a posição angular dessa partícula. Aqui, nesse momento, ela tem um certo ângulo θ. Esse θ começa valendo 0 quando a partícula está a menos 1. Ou π radianos, né? Eu acho que seria o mais adequado. E vai terminar em 0 graus quando ela chegar do lado de cá. Da geometria do seu problema, aqui você tem um círculo cujo raio é 1. Repara que a hipotenusa
é equivalente ao raio do seu círculo. Então, se você tomar o cosseno de θ, isso seria cateto adjacente a θ, que é x, dividido pela hipotenusa, que é r. Mas o seu r, ele vale 1 nesse problema. Então, o seu x é igual a cosseno de θ. Mas reparem que somente trocar o x em função do parâmetro θ não me ajuda muito. Porque eu tenho que integrar x em relação a y. E no momento eu estou escrevendo x em função de θ. E eu não sei escrever θ em função de y. Talvez saiba. Vamos ver então o que a gente pode fazer na sequência. A coordenada y já é um cateto oposto ao ângulo θ. Se eu tomar agora o seno de θ, isso é igual a y dividido por r. Mas como r é igual a 1, você define que nesse problema o y é igual a seno de θ. Beleza. Cumpri aquilo que a parametrização exige de mim. Eu escrevi as minhas duas variáveis em termos de uma única outra variável, que é a posição angular da minha partícula. Só que se você volta no seu problema, você vai perceber que você ainda tem lá os elementos dx e dy. Eles têm que vazar. Vamos calcular, então, o elemento dx. Dx vai ser a derivada de x em relação a θ vezes dθ. Mas quem é x? É cosseno de θ. Então, isso dá a derivada do cosseno de θ em relação a θ dθ. Quem é o seu dy? Coisa parecida. É a derivada de y em relação a θ multiplicada pelo elemento angular dθ. É a derivada em relação a θ do seno de θ multiplicado por dθ. Daqui eu vou tirar as duas variações dx e dy. Dx vai ser igual a quê? Derivada de cosseno de θ em relação a θ menos seno de θ dθ. Dy, derivada de seno de θ em relação a θ, cosseno de θ dθ. Pronto. Agora eu parametrizei também os meus elementos de integração. Então não basta parametrizar, só as variáveis. Você parametriza as variáveis e também tem que parametrizar os elementos de integração. Lembrando que o que é a parametrização? É a escolha de uma variável, ou às vezes um conjunto de variáveis, em termos das quais você vai escrever as variáveis originais. No caso aqui, as minhas variáveis em coordenadas cartesianas. A integral que eu desejo calcular, vocês vão ver agora, vai ficar bem mais simples. Ela era, se eu não estou enganado, a integral de x dy menos y dx sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. O seu x vale cosseno de θ. O seu dy vale cosseno de θ dθ. Sobre x2 mais y2. Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Menos. O seu y vale quanto? Parametrizado, o y vale seno de θ. Seu elemento dx vale quanto? Menos seno de θ dθ. Dividido por x2 mais y2. E parametrizados me dão cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Olha que bonitinho. Meu denominador vai dar 1. E a minha integral vai dar quanto? Dá a integral de cosseno ao quadrado de θ, menos com menos vai dar mais, seno ao quadrado de θ. Olha a vantagem fantástica da parametrização aparecendo.
Antes, eu tinha duas integrais para serem realizadas. A parametrização eliminou as duas variáveis em favor de uma. E agora eu tenho que realizar uma variável só. Uma integral só. Claro que pode ser que vocês escolham uma parametrização que faça a nova integral ser mais difícil que as originais. Então, você precisa avaliar se, primeiro, é possível parametrizar e se você vai escolher uma boa parametrização. Vai depender muito da geometria do problema. Mas, em geral, funciona bem. Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de novo é 1. Olha que maravilha. Isso vai dar a integral em dθ. De quanto até quanto? Você começou com o θ lá em π radianos. E você vai morrer com o θ em 0. Integral de θ é simplesmente θ de π até 0 radianos. Isso vai dar 0 menos π. Isso vai dar menos π radianos. Aliás, menos π, né? A medida angular ela vai dar em radianos. A integral realmente eu não sei quanto dá. Mas a medida da integral ela dá menos π. Vai ser menos π para qualquer caminho? Não sei. Sinceramente, não sei. Ao longo desse caminho, deu menos π. Ao longo do segundo caminho, eu confesso que eu não sei se vai dar menos π. Pode ser que sim, pode ser que não. É um caminho bem diferente. É um caminho retilíneo, que vem de menos 1 até 1, 0, chegando posteriormente em... Aliás, aqui tá até errado, né? Aqui é 0, 1, na verdade, né? É 0 para x e 1 para y. Então, você vem de menos 1 para 0, 1, e posteriormente de 0, 1 para 1, 0. O segundo caminho, você vai fazer uma coisa diferente. Você vai vir em linha reta, de menos 1 para 1, 0, para 0, 1, perdão, e de 0, 1 para 1, 0. É um caminho diferente. A integral de linha, vocês têm que tomar bastante cuidado com ela. Por ela ser uma integral vetorial, ela não tem necessariamente o significado de uma área sob curva, como é no caso da integral lá no cálculo 1, não. Na verdade, por trás disso, não se esqueçam, o que existe é um produto escalar entre dois vetores. Toda integral de linha ela é resultante de um produto escalar. Então, aqui, deixa eu ver, né? É o produto escalar de f com dr. Eu tinha colocado agora há pouco aqui, né? Eu não sei exatamente aonde eu coloquei. Ah, não, foi aqui, né? Eu tentei mostrar, né, que esse resultado aqui era resultado de um produto escalar. Então, você está medindo um produto escalar em dois caminhos diferentes. E, digamos, queremos saber se esses produtos escalares vão dar o mesmo ou não. Qual critério eu poderia adotar para tentar descobrir que o produto que essa integral de linha dá a mesma em todos os caminhos? Usar o rotacional? Trabalhar com a noção do rotacional, calcular o rotacional daquela função f, tá certo? Não sei realmente se vai dar 0 ou se não vai. Sua função é essa aqui, ó. Você tem uma função f que vale menos y menos y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado na direção i, mais x sobre
x ao quadrado mais y ao quadrado na direção j. Será que isso aqui pode ser colocado na forma de um gradiente? E se pode ser colocado na forma de um gradiente, será que o resultado da integral de linha desse cara no outro caminho vai dar o mesmo resultado, ou qualquer que seja o outro caminho? Sinceramente, eu não sei. Se eu quero saber se o resultado da integral vai ser o mesmo ao longo de qualquer caminho, eu deveria calcular o rotacional de f. Vamos calcular esse rotacional, então. Então, vamos calcular. Um outro símbolo também para rotacional é o ROT. ROT de f. Rotacional de f seria igual a quê? Com esse negócio na forma do determinante. Você vai ter I, J, K, derivada em relação a x, derivada em relação a y, derivada em relação a z. E agora você tem fx, fy, e a sua função não tem componente k. Então aqui entra zero. E eu vou trabalhar exatamente com essa linha e essa coluna que tem o elemento zero. Vou trabalhar com ela porque se eu trabalhar com essa linha e essa coluna, e eu posso escolher qualquer uma que eu bem entender, né? Ao trabalhar com essa linha e essa coluna, vai me sobrar somente esse determinante aqui. Tá certo? Você pode escolher no final das contas, se bem que não, se bem que aqui não vai adiantar, não tem jeito. Esqueçam que eu achei que poderia ajudar, mas não. Ô, Edson, Pois não. se você fosse usar as coordenadas polares e usar o gradiente que a gente já obteve, você poderia só usar mesmo o determinante para calcular o rotacional? Seria bem diferente, né? Poderia. Só que você vai precisar da expressão do rotacional em coordenadas polares. Não, é verdade. Eu estava pensando que era só o gradiente, eu esqueci que a gente fez todo um trabalho com o divergente. Deixa para lá. Aí você tem que obter o rotacional em coordenadas polares. Beleza. Certo? Mas pode ficar muito mais simples. Pode ficar muito mais simples. Por quê? Porque parametrizando em coordenadas polares, x ao quadrado mais y ao quadrado vai dar 1, porque vai virar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Fica muito mais simples. É provável que fique muito mais simples, né? Mesmo a expressão do rotacional sendo um pouquinho mais complicada. Mas compensa. Compensaria tentar, sim. Então, vamos lá. Primeira linha, primeira coluna. Isso aqui vai dar, então, menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes I vezes derivada de f de y em relação a x menos derivada de f de x em relação a y, mais menos 1 elevado a 1 mais 2 vezes. Aí eu elimino a primeira linha e a segunda coluna. Derivada de 0 em relação a x menos a derivada de f de x em relação a z. Mais menos 1 elevado a 1 mais 3 vezes. Elimina a primeira linha, a terceira coluna. Terceira coluna agora. Você vai ter, aliás, minto, né? Aqui eu fiz uma bobagem, viu, gente? Menos 1 elevado a 1 mais 1, I que multiplica o subdeterminante que sobra. Então, é a derivada desse elemento em relação a y. Não é f e y, então, não. Isso aqui está errado. Na verdade, eu estava até me antecipando muito aos fatos do que vai acontecer. Isso dá a derivada em relação a y de 0 menos a derivada de f e y, perdão, em relação a z. Aí é que dá del 0, del x, tá certinho, derivada de f de x em relação a z.
E aí, por fim, sim, eliminou primeira linha, terceira coluna, unitário J, aqui o unitário K, primeira linha, terceira coluna, derivada de f de y em relação a x, menos a derivada de f de x em relação a y. Aí sim, agora fechou. Tá certo. Beleza. Só que é o seguinte, o problema é planar, ele é em duas dimensões. Pelas suas componentes, o f e y não depende de z. Ele só dependeu de x e de y. Então, essa derivada parcial daria zero. A derivada do fx em relação a y daria zero também. Derivada de zero, que é uma constante, dá zero. Derivada de zero dá zero. Acho que é por isso que eu já queria vir na primeira linha e na terceira coluna de cara. Então, isso aqui dá o quê? Isso aqui dá menos 1. A quarta é 1. K que multiplica. Pessoal, só para terminar essa conta. Quem é a sua componente FY, se você pensar nisso como uma força? Nós escrevemos isso aqui em cima, né? FY dá x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, isso dá x sobre x2 mais y2. Menos derivada em relação a y de f de x. Que dá quanto? A componente f de x é menos y sobre x2 mais y2. Isso aqui vai ser igual a quanto? Você vai ter que fazer duas derivadas de quociente aqui, né? Aqui você vai ter o seguinte. Isso aqui vai ser K que multiplica derivada de x sobre x2 mais y2 em relação a x. Derivada de x em relação a x é 1. 1 que multiplica x2 mais y2. Menos derivada do denominador em relação a x. É 2x. Vezes o numerador, que é x. Sobre x2 mais y2 elevado ao quadrado. O denominador elevado ao quadrado. Posso combinar esses dois sinais negativos, ele vai me dar um sinal positivo. Derivada de y em relação a y dá 1. 1 que multiplica x2 mais y2. Menos derivada do denominador em relação a y agora. O x se trata com uma constante. 2y vezes y. Sobre x2 mais y2 elevado ao quadrado. E isso me dá o quê? Menos 2x vezes x é menos 2x ao quadrado. Com mais x ao quadrado, isso aqui dá menos x ao quadrado. Mais y ao quadrado. Mais x ao quadrado. Mais menos 2y2, y vezes y é y2, né? Com y ao quadrado. Vai dar menos y ao quadrado.
sobre x2 mais y2 elevado ao quadrado. x2 racha fora com menos x2, y2 racha fora com menos y2. Isso aqui dá zero. Em outras palavras, o rotacional dessa nossa função f, ele deu zero. Implicação. O f pode ser colocado na forma de um campo gradiente. Em outras palavras, se o campo pode ser colocado na forma de um campo gradiente, a integral realizada ao longo do semicírculo vai dar o mesmo resultado que a integral realizada ao longo dessas duas linhas retilíneas. E você poderia pensar qualquer caminho que conectasse o primeiro ponto ao segundo ponto. Os caminhos só precisam começar e terminar naquele ponto, naquele par de pontos. O formato do caminho não interessa. Então, eu vou pedir que vocês façam a integral de linha do campo que foi dado para esse caminho aqui. O caminho retilíneo que vai de menos 1, 0, para 0, 1 e depois para 1, 0. Pensem a parametrização que vocês vão conseguir daqui para cá e depois daqui para cá. É a mais tranquila que tem, porque vai ser uma parametrização via função do primeiro grau. Tá certo? Tentem calcular a integral daqui para cá e daqui para cá, somem os resultados e vejam se vai dar menos π de novo. Se fizer tudo certinho, vocês vão perceber que dá. Tá certo? Deve dar, uma vez que nós estamos encontrando que o rotacional do campo é nulo. É a lição talvez mais importante da aula de hoje. Rotacional de um campo vetorial ser nulo implica o campo poder ser colocado na forma de um gradiente. Consequência, campo gradiente tem uma integral de linha que não depende da forma da trajetória. Depende apenas do ponto de partida e do ponto de chegada, de onde começa seu caminho e de onde termina seu caminho. Pensem numa parametrização para y e x ao longo dessas duas retas. Tentem resolver esse problema para mim para a próxima aula. Beleza? Encerrando a gravação nesse instante. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa?